Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula aberta aqui com o professor Maurílio Casas Maia, que aceitou o nosso convite. Ficamos aqui muito honrados, né? Acho que estamos mesmo com moral para o Maurílio ter aceitado o nosso convite. Ele é defensor público e professor, pós-doutor, e a gente já estudava ele, né? Eu sou concurseira há não tanto tempo assim, cheguei a estudar um bocadinho os escritos do Maurílio. A gente estava até conversando um pouco antes, efetivamente, do encontro de hoje. Queria agradecer a todos os alunos e demais concurseiros que estão aqui hoje nessa aula aberta, que a gente fez questão de possibilitar para o máximo de pessoas que fosse possível. Maurílio, muito, muito obrigada por ter arranjado um tempinho na sua agenda. O Maurílio é super disputado, né? E além disso, agora é papai do Heitor, então com certeza a vida tá uma correria. Mas queria realmente muito agradecer, não só por toda a gentileza profissional que você teve com a gente, mas também pessoal, tá? Pessoal, meu nome é Naira Ravena, eu sou defensora também, mas hoje eu tô aqui só de plateia. Vou passar para o Maurício, Maurício, vou passar para o Maurílio. A gente brincou tanto sobre seu nome que até saiu errado. Vou passar para o Maurílio. E a casa é sua. A gente estava brincando antes porque os alunos da fase oral, eu perguntei algumas vezes sobre a tese do custos vulneráveis. Eu mandei para ele uns prints do pessoal falando Maurício, Mauro, né? Ele falou: "Não, tudo bem, chamando algo parecido eu respondo". Maurílio, fica à vontade, a casa é sua e desde já me desculpe aqui o ato falho. Então, boa noite para todas e todos. É uma alegria estar aqui. Naira, obrigado pelo convite. Eu deixo registrado aqui que será sempre uma alegria retornar quando você me chamar, tanto pela amizade como também pelo trabalho que você faz, que é de estimular que o conhecimento se espalhe cada vez mais, né? Quero falar também que eu já digo, já dou as boas-vindas aqui a quem quiser ver o Amazonas, quem quiser ser defensor e defensor no Amazonas. Quem não quiser também, quiser ser fora, também seja bem-vindo à Defensoria Pública e vamos emancipar, proteger juridicamente os vulneráveis para que o Brasil possa ser um pouquinho melhor e cada vez melhor, até quem sabe a gente poder chegar lá no horizonte, que é aquilo que nos faz realmente ir em frente, né? Galeano dizia isso, né? Que o que é a utopia é exatamente esse horizonte que nos faz caminhar para frente. Então, a Defensoria Pública é uma instituição de sonhadores, né? Muitas vezes frustrados, porque a gente sabe das dificuldades sociais e tudo mais, mas a gente não perde as esperanças. Então, sejam bem-vindos desde já. Espero reencontrá-los como defensores e defensoras aqui no Amazonas ou em qualquer outro lugar. E a gente vai se encontrar. Obrigado aí a quem fez a menção aqui, acho que foi a Alice, mencionou que tratou no seu TCC de custos vulneráveis. Então, sintam-se todos abraçados e abraçadas. Mas já sem mais delongas, deixa eu colocar aqui, minha cara, só um slidezinho para a gente poder visualizar melhor, eventualmente, algum número de recurso para não precisar ficar repetindo. Eu acho que eu preciso ser autorizado ainda, minha amiga. Tu consegue? Já tá liberado. Tenta aí Já? novamente. Já Agora acabei de vai, colocar para agora vai. liberar. Beleza, aqui o nosso encarte, deixa eu testar aqui para passar. Passou e aqui eu vou vai ser um slide bem rápido, tá, pessoal? Para falar de custos vulneráveis, algum colega perguntou: a tese é do Maurílio, o que que aconteceu? Por que que nasceu custos vulneráveis, né? E esse é um resumo que eu costumo contar, só para que se compreenda que a expressão custos vulneráveis não surgiu nem porque o Maurílio gosta de latim, na verdade o Maurílio não é fã do latim, e também nem porque o Maurílio queria criar uma tese para ser reconhecido. A intervenção custos vulneráveis, a expressão custos vulneráveis nasceu, meus caros e minhas caras, na minha visão, por uma necessidade. E qual foi essa necessidade? Principalmente quem vai fazer Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, uma dica para quem vai para lá, tá, minha amiga? Quem vai fazer a prova de lá. Embora custos vulneráveis tenha nascido aqui no Amazonas comigo, aqui em Manaus, houve uma provocação que nasce no outro lado do país, no sul. Por quê? Porque houve um recurso especial de número 119.2577. É assim que eu decorei, me desculpa. 119.2577. Esse recurso especial, em maio de 2014, gerou uma péssima decisão para a Defensoria Pública. Simplesmente os ministros do STJ negavam a legitimidade coletiva da Defensoria Pública para a defesa coletiva de um grupo duplamente vulnerável, porque é formado por pessoas idosas, protegidas constitucionalmente, portanto, artigo 230, mas também consumidoras, também com proteção constitucional, artigo 170, inciso 5 e artigo 5º, inciso 32. Então, assim, para nós que estudamos defensoria pública,
não me parece que exista uma coletividade talvez mais vulnerável que essa para a gente proteger coletivamente. Contudo, o STJ, naquela ocasião, gente, olha só, maio de 2014, o STJ proferiu uma decisão afirmando que a Defensoria Pública, né, em outras palavras, não era o Ministério Público para defender a lei, quem defendia a lei era o Ministério Público e, portanto, negava a legitimidade coletiva da Defensoria Pública e determinava uma sucessão ao Ministério Público. O processo ia voltar à base e ter que ser guiado pelo Ministério Público. Aí veja só, naquela época a ADI 3943 ainda não tinha sido julgada, ou seja, a ADI que tratava da constitucionalidade da Lei 11.448 de 2007, que é a lei que inseriu expressamente a Defensoria Pública com legitimidade coletiva, embora a Defensoria já usasse desde o Código de Defesa do Consumidor em 90 essa legitimação, existia uma ação da CONAMP, a Associação dos Membros do Ministério Público contra essa legitimação. Bem, não tendo esse julgamento, o STJ afirmou que a defensoria não tinha essa legitimidade. Eu estava ali, Naira, com menos de 6 meses de defensor público. Quando eu ia abri o site do STJ para procurar uma jurisprudência, eu estava no núcleo criminal da capital, convocado naquela época, e me deparei com essa decisão e eu fiquei extremamente revoltado. Não sei se vocês conseguem imaginar a revolta de um recém-defensor que estudou sobre legitimidade coletiva e se depara com uma negativa para grupo vulnerável, para defesa coletiva do grupo vulnerável. Fui para casa extremamente chateado. Primeiro que eu imprimi e saí mostrando para todo colega, dizendo: olha que absurdo, olha o que o STJ disse. E ali com meus 30 anos, né? Extremamente revoltado, recém-possado. E lá fui eu. Chegando em casa, um bom amazonense gosta de rede, tá, pessoal? Fui para a rede, fiquei ali no embalar da rede, no balanço da rede, me perguntando por que a Defensoria Pública era tão mal compreendida, né? E aí eu acho que eu preciso fazer esse introito para deixar claro que eu não criei custos vulneráveis por academicismo, por gostar de latim ou por qualquer outro motivo que seja envaidecimento. Foi criado por necessidade. Por quê? Eu percebi, não sei os nossos colegas que estão aqui no grupo, quem passou por isso também, mas eu não tive professores defensores públicos, professoras defensoras públicas. Óbvio que eu sou mais velho que a geração que está aqui, né? Então, o meu caso era mais complicado. Não tive professores defensores e defensoras. Os professores que lecionaram para mim, no mais das vezes, tinham preconceito com a defensoria pública, com a missão. Alguns falavam de defensoria pública, mas falavam de uma missão dentre tantas outras que era de ser advogado pobre, ponto. Como se a defensoria tivesse somente essa missão. E hoje a gente estuda, a gente sabe das dimensões da missão da defensoria pública. Então fui percebendo que talvez os ministros fossem fruto, talvez não, os ministros eram fruto desse sistema que não ensinava a defensoria pública. Foi quando eu percebi que eu tinha professores na área que não conheciam o Ministério Público, mas por conhecer a expressão custos legis, conseguiam falar uma aula inteira sobre o Ministério Público, só falando de Ministério Público, defensor da lei, fiscal da lei, e falava muito, né, inspirado simplesmente numa palavra, porque eram bons de oratória. Então, eu falei para mim mesmo, né? Poxa, eu preciso achar uma expressão que sintetize a missão da Defensoria Pública, que não exclua eventualmente essa ideia de estar ali, eventualmente advogado pobre, mas que redimensione a verdadeira missão da Defensoria Pública na Constituição. E aí esse apelo que geralmente o jurista tem do latim me levou a pensar o seguinte: olha, se o custo legis tem ajudado o Ministério Público a ser compreendido, talvez a Defensoria Pública precise de um latim que sintetize a sua identidade institucional. E aí, então, saí da minha rede preciosa, fui até a biblioteca e peguei um dicionário de latim, achei lá vulneráveis, e me coloquei a escrever o primeiro texto sobre custos vulneráveis, que por coincidência foi gestado junto com a promulgação da emenda constitucional 80. Então, o primeiro texto, que inclusive uma versão compacta dele foi publicado no site da ANADEP, trata da missão e da legitimação institucional da Defensoria Pública enquanto custos vulneráveis. E aqui nesse ponto, gente, essa redação que está aí já é da emenda 80, tá? Então, nós trabalhamos ali já desde o momento originário a ideia da Defensoria Pública como uma guardiã da interpretação do ordenamento jurídico de modo pro homine, em prol dos vulneráveis, da interpretação em prol dos vulneráveis, isso desde 2014. E aí, como eu ia dizendo, pessoal, resumindo então esse ponto, por conta de uma atuação da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, e da decisão do STJ em Brasília, é que um cara lá no norte conseguiu pensar essa expressão custos vulneráveis. Tá? E aí eu publiquei o primeiro texto como uma reclamação em relação ao STJ,
meses depois, né, a primeira publicação foi em junho, e meses depois, em outubro, eu publiquei a primeira primeira redação, primeiro artigo, primeiro ensaio sobre a defensoria enquanto custos vulneráveis, mas com uma dimensão interventiva, tá? E aí eu já deixo para vocês aqui, quem for para a prova oral e for indagado sobre custos vulneráveis, eu me inspirei diretamente no garantismo ferraioliano, tá? Pessoal, Luiz de Ferraioli, que é o pai do garantismo penal, pai da teoria garantista, para além do penal, inclusive, ele trabalha a ideia de que os antepassados dos defensores públicos, os antigos advogados do pobre, a avocatura dei poveri da Itália, lá pelo século XVIII, teria a missão de intervir também ao lado da parte com o seu advogado, em razão do desequilíbrio que há, em razão de ter uma função judicante pública, um acusador público, polícia pública, e do outro lado o cidadão privado com o seu advogado. Então, a intervenção por custos vulneráveis, a intervenção, veja que eu estou falando bem claro aqui, a intervenção de terceiro, a intervenção constitucional da Defensoria Pública, nasce com a inspiração ferraioliana, nasce com a inspiração garantista, e tem germe, tem semente no passado remoto, inclusive da própria Itália, quando se pensava já há séculos atrás na ideia de que o advogado dos pobres também deveria atuar complementarmente em relação ao advogado e o seu o seu cliente ali, que era o cidadão demandado pelo Estado no processo penal. Então, dito isso, meus caros, eu quero registrar aqui que a intervenção custos vulneráveis foi criada, portanto, por necessidade argumentativa. É óbvio que eu não esperava que alcançasse em 2019 o STJ, óbvio que eu não esperava que em 2022 o STF traria também essa intervenção, daqui a pouco eu falo sobre isso. Eu esperava tão somente ajudar um pouco a Defensoria Pública a ser reconhecida em toda a sua dimensão, com uma maneira didática simples, porque somos professores, né, Naira? E às vezes a gente sabe sobre a necessidade de ser didático, objetivo. E os defensores gostaram, começaram a atuar com a intervenção. Às vezes usavam o sentido de intervenção de um modo mais amplo, a expressão custos vulneráveis, não como intervenção, aliás, mas como uma legitimação em favor dos vulneráveis. Então, esse é um cuidado que vocês têm que ter, tá? A expressão custos vulneráveis, ela não é unívoca, ela é polissêmica, tá? Eu vou trabalhar aqui com vocês a defensoria custos vulneráveis enquanto intervenção, tá, gente? Intervenção. Eu não vou falar aqui sobre a legitimação em favor dos vulneráveis, que é um sentido. Eu não vou usar a expressão custos vulneráveis num sentido mais vulgar, que seria sinônimo de defensor ou defensora pública. O próprio ministro Herman Benjamin, para não repetir o termo defensor público diversas vezes, tem um trecho em uma decisão sua que ele menciona: o custos vulneráveis afirmou dois pontos. Ali ele estava usando a expressão custos vulneráveis como sinônimo de defensor público. E se vocês não tomarem cuidado, não fizerem uma análise contextual do uso dessa expressão mesmo no STJ, além desse caso do ministro Herman, você corre risco de confundir o que quis dizer o STJ. Por exemplo, existe um recurso em mandado de segurança do Ministério Público de Minas Gerais, né, que tentava excluir a Defensoria de Minas Gerais da função de defensora da criança, defensora integral da criança, assistente qualificado da criança. Defensoria Pública não era interveniente de custos vulneráveis ali, era defensora da criança. Contudo, quando você vai ler o acórdão, você vê que o custo vulneráveis foi usado como reforço argumentativo. Agora, leia com cuidado. Não se tratava ali da intervenção constitucional de terceiro, custos vulneráveis. Tratava-se da identidade constitucional da Defensoria Pública, ou seja, é um outro sentido para a expressão custos vulneráveis que não é intervenção. Quando você lê com calma esse acórdão, você vai perceber que a ministra fala expressamente em seu voto que custos vulneráveis representa a atual identidade constitucional da Defensoria Pública. Então, muito cuidado com a nossa expressão do encontro de hoje, porque ela pode ser aplicada em diversos sentidos e contextos. Então, identifique o contexto, se está se tratando da intervenção, da legitimação em favor dos vulneráveis, da identidade constitucional, algo mais poético, né, da Defensoria Pública, ou se o interlocutor só queria não repetir de novo a expressão defensora pública, e falou custos vulneráveis. Então, muito cuidado. O encontro de hoje, né, Naira, é sobre a intervenção custos vulneráveis. E para eu falar dessa intervenção custos vulneráveis, para você não falar que eu inventei isso do nada, eu já comecei apelando para a história italiana do século XVIII. Então, deixa eu vir um pouco mais para perto. Defensoria Pública no Brasil, ela nasce, pode até doer, você pode dizer que é uma relação de Caim e Abel, uma briga de irmãos, uma briga de família, às vezes, principalmente no processo penal, mas o defensor público nasceu com a Lei 2.188, de 21 de julho de 54, dentro do Ministério Público do
nesse caso, do antigo Estado do Rio de Janeiro. E quando eu falo antigo Estado do Rio de Janeiro, eu estou falando aqui, pessoal, do que é hoje o interior do Estado do Rio de Janeiro, tá? Mais ou menos isso. Lá, a Procuradoria-Geral de Justiça passou a ter 6 cargos isolados de defensor público. E dentro da PGJ, dentro da Procuradoria-Geral de Justiça, você tinha de um lado os promotores públicos, antepassados dos atuais promotores de justiça, e os primeiros 6 defensores públicos. Esse é um ponto para a gente usar a interpretação histórica, para nos ajudar a pensar a defensoria pública. Ora, a defensoria, o modelo adotado em 88 não foi o modelo de advocacia de ofício, que foi um modelo que tinha na Bahia, no Amazonas, há muito tempo atrás, que tinha na esfera federal. Não foi o modelo de advocacia pública, como era em São Paulo, e permaneceu constitucionalmente até 2006. Portanto, não, os defensores e defensores não são advogados do Estado que eventualmente fazem assistência judiciária. Não. Isso era em São Paulo até 2006 e isso deveria ter acabado em 88, mas demorou porque existia um lobby ali funcional, etc. Então, perceba, o modelo que foi adotado em 88 também não era de advocacia dativa. Foi um modelo de defensoria que nasceu onde? Com a Lei 2188 de 21 de julho de 54, lá no antigo Estado do Rio de Janeiro. E onde? Na PGJ. Ou seja, defensores e defensoras públicas têm vocação para a promoção de justiça por defesa pública. Não é a mesma ótica, não é a mesma lente institucional do Ministério Público, é outra lente, embora estivesse naquela ocasião ali pareados. Tanto é assim, que, por exemplo, no livro que eu acabei de publicar com o trabalho da pesquisa de pós-doutorado que eu fiz com o professor Hermes Zanetti, que é promotor de justiça, dos maiores do Brasil, inclusive, dos maiores professores de processo coletivo, uh, o subtítulo fala das lentes do Ministério Público e da Defensoria Pública. Então, nem sempre o que eu vejo com meus olhos, do ângulo da trincheira da justiça que eu estou, é o que a Naira vai enxergar dos seus olhos e do ponto da trincheira que ela está. Às vezes, minha leitura da justiça é a partir do réu e a dela é como defensora da criança vítima, por exemplo, e isso pode gerar alguns enviesamentos, mas que todos juntos contribuirão para o melhor resultado da justiça. Então, a última curiosidade sobre esse viés histórico, para a gente já ir para a Constituição de 88, é que defensores públicos também foram representaram o estágio inicial da carreira do Ministério Público do antigo Distrito Federal, que era onde, Naira? Exatamente na cidade do Rio de Janeiro hoje. Então, olha só, pode até doer que eu te fale isso, mas, infelizmente, era considerado uma promoção na carreira sair de defensor público para promotor público naquela época. Isso é extremamente ofensivo para mim. Talvez seja elogioso para o colega promotor, mas para mim não é algo legal. De todo modo, o que eu quero falar é que o modelo adotado sequer foi esse do antigo Distrito Federal, foi inspirado no modelo do antigo Rio de Janeiro, ou seja, carreiras separadas. Promotor aqui de um ladinho, defensor público do outro. Uma instituição única. E isso lembra um pouco o modelo da Argentina, tá, pessoal? Onde você tem Ministério Público Fiscal, com os promotores nossos aqui equivalentes, e o Ministério Público da Defesa. Depois a Naira vai dar aula sobre o modelo argentino pra gente qualquer hora. Hein? Então, os defensores argentinos eles estão no Ministério Público de Defesa. E a gente consegue perceber, então, que a autonomia institucional da Defensoria Pública, a legitimidade coletiva, a intervenção com custos vulneráveis, elas recebem um pouco dessa genética da ideia de um Ministério Público de Defesa, embora a Defensoria Pública não tenha esse nome. Então, resumindo e sintetizando, a interpretação histórica é um dos pontos que nesses 11 anos de custos vulneráveis eu tenho trabalhado em diversos artigos meus. Eu não publiquei ainda a minha tese, porque eu sempre quero colocar alguma coisa e vai ficando, vai ficando. Mas um dia, se Deus quiser, a gente publica. Mas são muitos artigos espaços, eu vou disponibilizar alguns para a Naira, inclusive um de janeiro de 2025, quando eu digitalizar, em que eu falo da convivência entre a intervenção custos iuris do Ministério Público e da Defensoria enquanto custos vulneráveis. Então, mais um ponto. Falei que a teoria garantista é importante. Falei que o aspecto da interpretação histórica também. Citei germes aí de antepassados italianos da função de advogado dos pobres. Citei a origem dos defensores públicos no Ministério Público e Procuradoria-Geral de Justiça lá no antigo Estado do Rio de Janeiro e no antigo Distrito Federal. Indo para 88, o modelo que foi adotado, então, não foi advocacia dativa, não foi advocacia pública, não foi advocacia de ofício, não foi nenhum desses papéis. Não foi um modelo que era um pouco mais subsidiário, em que o Ministério Público eventualmente atuava em favor da vítima pobre.
tá? Nem foi um modelo socialista antigo soviético em que o juiz tinha que assumir a defesa do pobre também, que tinha um modelo assim. Não, foi um modelo que garante, protege a imparcialidade do juiz, que protege a impessoalidade da atuação do Ministério Público, porque tem um defensor público para aquela pessoa necessitada, um modelo de defensoria pública. E isso é muito importante para a gente dar esse resgate histórico, pessoal, porque quando a gente compreende isso, a gente percebe que a autonomia institucional, legitimidade coletiva, prerrogativa de requisição, intervenção com os vulneráveis não é algo de outro mundo. É algo que está na genética da Defensoria Pública. E aí, quando você olha o 134, você vai perceber que, para eu falar em uma intervenção de terceiro, uma intervenção com os vulneráveis, eu já tinha as ferramentas dentro da própria Constituição há muito tempo. Por mais que ninguém tivesse nominado, por mais que os defensores e defensoras não percebessem que quando ele entrava no processo, na área, para dizer, olha, eu não vou atuar como representante do seu João, porque o seu João tinha um advogado que foi inerte. Antes de uma eventual assunção da defensoria na representação postulatória, intime o seu João para ter garantido o direito da Convenção Interamericana de Direitos Humanos a constituir um advogado. E isso é uma atuação pela garantia do direito humano à escolha do advogado. Não é o defensor que está fugindo de trabalho. Até porque se o defensor assume essa função contra a legem, contra a Constituição, contra os direitos humanos, ele é o primeiro a violar direitos humanos e ele é também aquele que vai causar uma nulidade no processo por ter atuado devidamente. Então, por mais que não se nominasse essa atuação, que eu dei agora como exemplo, como custos vulneráveis há 15 anos atrás, 20 anos atrás, a gente já tinha o germe, a semente da Defensoria Custos Vulneráveis aí. Onde mais a gente consegue perceber agora no texto constitucional? Na palavra essencialidade. Eu não posso pensar que a Defensoria Pública é uma instituição essencial, Naira, Elcio, Laura, se nos debates cruciais para a formação de precedentes ou num caso de grave violação de direitos humanos, a Defensoria não precisa ser ouvida. Basta a intervenção do CUSLES com a sua visão, com a sua lei institucional. Então, a essencialidade é uma chave hermenêutica generosa, como diz o professor José Augusto Garcia de Souza, que é um dos maiores pensadores da Defensoria Pública, tá? Se a gente consegue falar hoje em Defensoria Pública protegendo vulneráveis, é porque ele, em 2002, por exemplo, já falava nos textos dele sobre a pluralização do fenômeno da carência lá no Rio de Janeiro. Se a gente fala em legitimação coletiva hoje mais tranquilamente, porque no início da década de 90, no DECOM do Rio de Janeiro, né, era, inclusive com José Augusto Garcia de Souza, que é um cara assim formidável, professor da UERJ, defensor público, ele já defendia a legitimação coletiva da Defensoria Pública no início da década de 90. Então, a gente precisa transportar, fechando esse ponto, a essencialidade da defensoria para o plano interventivo. Causas importantes estrategicamente para a defesa de vulneráveis, seja na formação do precedente ou por causa do risco que corre aquele vulnerável, a defensoria tem que ser ouvida porque ela tem a cláusula da essencialidade. Autonomia também é outro ponto que reforça custos vulneráveis. Por quê? Porque quando eu falo que a defensoria pública é uma instituição autônoma, que tem a possibilidade de atuar judicial e extrajudicialmente, inclusive de forma coletiva, isso quer dizer que ela tem autonomia institucional para tentar influenciar políticas públicas e decisões judiciais. Ela tem aquilo que a gente chama no processo, mais remotamente, de personalidade judiciária. Não só representa o seu João e Dona Maria, quando necessário, mas ela pode também, reconhecendo a subrepresentação dos interesses coletivos de certos grupos, ou o próprio interesse público que há na defesa de direitos humanos e dos necessitados como cláusula constitucional, é que a gente vai conseguir perceber que a autonomia da Defensoria Pública tem uma repercussão processual. Como? Na sua intervenção, ela não precisa estar atrelada à representação do seu João da Dona Maria para tentar fomentar a criação de bons precedentes aos vulneráveis, para tentar influenciar a boa solução de uma causa que envolva risco de grave violação de direitos humanos. Vamos lá. A expressão custos vulneráveis, então, pessoal, foi crescendo, tá lançada em maio de 2014, ela foi acolhida na doutrina, tá? E se você parar para observar, diria que o primeiro autor gigantesco que abraçou custos vulneráveis foi o professor Cássio Carpinella Bueno, tá? Tanto é que quando a STJ cita custos vulneráveis, cita o meu conceito, inclusive em setembro de 2019, cita também o professor Cássio tratando diretamente do custos vulneráveis. Ele é um dos autores que compreenderam essa dimensão. Eu fui aluno dele na pós-graduação e é uma pessoa com quem eu tenho um certo contato virtual até hoje. É um professor queridíssimo e recomendo muito não só o livro dele, mas em especial também o trecho em que ele fala de defensoria pública, porque é um professor que não é da instituição, mas que tem uma visão muito aberta e constitucional do que é a defensoria pública. O professor Pedro Lenza, que comentei com a Naira hoje, que
toda edição a gente tem que comprar porque ele sempre atualiza, ele se preocupa em falar com os defensores, promotores e membros de várias carreiras para manter tudo atualizado. E o professor Pedro Lenza, diria que ele provocou um grande boom quando ele colocou no livro dele, por volta de 2018, Custos Vulneráveis também, porque isso passou a ser mais visto e debatido. Mas aí a gente tem outros grandes nomes, como Valério Mazzuoli, em Direitos Humanos, André de Carvalho Ramos, a gente tem também Alexandre Moraes da Rosa, no processo penal, trabalhando esse tema, Daniel Amorim Assunção Neves. Hoje você encontra Custos Vulneráveis citado, por exemplo, no volume 1 do professor Fred Dier, que foi professor da professora Naira, quando ele trata sobre a migração. Esse é um ponto importante para concurso, porque a Defensoria, ano passado, a Defensoria do Rio de Janeiro, anotem isso, tá, pessoal? É um caso importante. A DPF 635, Defensoria do Rio de Janeiro, migrou processualmente da posição de amicus curiae para a posição de custos vulneráveis. A DPF 635, situação das favelas e violência policial, tá? E esse caso, inclusive, é citado na edição desse ano do professor Fred Gier, quando ele trata de posições processuais dinâmicas e migração entre os polos do processo, migração entre posições processuais. Isso é uma questão possível e já aconteceu, repito, na DPF 635. Nara, se quiser interromper, fica à vontade também, se alguém quiser falar comigo. Eu vou seguindo aqui. Eu tô achando a aula sensacional. Você tá falando, eu tô só aqui mandando pros meninos. Você falou da decisão de Minas e essa decisão sempre me indignou. Eu até decorei o número do informativo, é o 791, né? Porque pra gente que é de infância, ele misturou custos vulneráveis com defensor da criança, com curador, com depoimento especial, com escuta especializada. Então, assim, só continua aí que eu tô aqui aprendendo. Eu vou aproveitar, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais da situação da criança, me cobra isso, tá? Porque a gente tem duas situações no STJ sobre custos vulneráveis, defensor da criança e curadoria, que a gente tem que diferenciar bem para os nossos alunos não confundirem, né? Porque os ministros confundem, né, Naira? Então, assim, mas a gente não pode, a gente que estuda para concurso não pode errar isso, porque se alguém tiver que errar, tem que ser o examinador que a gente recorre e muda. Mas a gente não pode errar, né? E aí, meus caros e minhas caras, ainda no ponto da doutrina. Então, muitos doutrinadores trabalharam o tema. Então, eu mencionei aqui, se você observar o tema custos vulneráveis entrando esse ano, por exemplo, no Fred Dier, com essa dimensão da migração entre posições processuais. Ponto importantíssimo. Na jurisprudência, eu vou focar aqui não nos tribunais estaduais, STJ, STF. O STJ, daqui a pouco eu coloco as decisões em tela, mas o STJ foi em setembro de 2019 que admite um recurso repetitivo à intervenção custos vulneráveis para que a defensoria possa diminuir a invisibilidade de grupos vulneráveis que não participavam do processo. Naquele caso, pessoas enfermas, hipervulneráveis e usuários de planos de saúde. No STF, aliás, eu preciso dizer que antes dessa decisão, tá, Naira? Teve uma decisão em 2018 do ministro Herman Benjamin, em que ele fala que a intervenção do Ministério Público e da Defensoria Pública são essenciais e deveriam ocorrer, sim, nas ações processuais coletivas, tá? E esse caso é legal porque ele não cita o termo custos vulneráveis, mas ele fala expressamente nas intervenções em processo coletivo, em processo de dimensão coletiva do Ministério Público e da Defensoria. Já deixando claro, a gente consegue entender isso, que não se trata da mesma funcionalidade de cada instituição. Então, 2018 já tem uma decisão boa de intervenção da Defensoria, mas não com o termo custos vulneráveis. Isso acontece em 2019 em recurso repetitivo. Depois disso, tivemos pelo menos 2 ou 3 intervenções em habeas corpus coletivo no STJ, tá? Já no STF, daqui a pouco vou pôr em tela também, a gente tem intervenção da Defensoria de São Paulo, uma reclamação que decorre de ação possessória coletiva na origem, tá? Daqui a pouco eu falo das ADPFs também. E eu só queria deixar claro um ponto, tá? E eu vou voltar ele daqui a pouco no slide específico. Cuidado em afirmar que houve intervenção custos vulneráveis na pauta das mães no STF, no HC coletivo das mães em 2017. Vai ter um slide só para isso, porque é muito perigoso. Eu já vi repetição de informação de que em 2017 o STF já teria admitido custos vulneráveis e não é bem assim. Precisamos ter cuidado, tá? E bem, e aí já para eu virar de slide, na prática tem sido essa atuação de norte a sul do país. Hoje eu falava na Defensoria Pública do Amazonas que custos vulneráveis passou por 3 fases, pelo menos. Aquela que começou no primeiro grau, que é óbvio, continua até hoje, mas que ela vai solitariamente de 2014, quando nasce, até 2016, quando começam atuações nos tribunais e começa nos tribunais superiores em 2019 com o STJ.
tá? Hoje essas três fases já se misturam e a gente tem as atuações em primeiro grau, em tribunais e também nos tribunais superiores. Olha só, galera, um conceito de custos vulneráveis. Eu preciso deixar claro para vocês mais uma vez. Custos vulneráveis, guardião dos vulneráveis no vernáculo, no português, é uma expressão polissêmica. Eu estou analisando com vocês uma expressão mais técnica, que é uma intervenção constitucional de terceiro, exclusiva da Defensoria Pública. E aqui, olha, é chave para a gente estudar a Defensoria Pública. Tem que falar que é exclusiva, porque ela é da Defensoria, tal qual a intervenção custos e juros é exclusiva do Ministério Público, tá? Não que essas intervenções não dialoguem na sua funcionalidade, dialogam, mas cada uma tem a sua virtude e o seu limite, que é diferente, tá? Por mais que, às vezes, a Defensoria defenda a lei para o vulnerável, e por mais que o Ministério Público, ao defender a lei, eventualmente defenda o vulnerável também. Mas as virtudes e os limites das intervenções são diferentes, tanto que eu tenho decisões do STJ que permitem que o Ministério Público, custos legis, custos iuris, seja contrário ao incapaz se o promotor entender que ele não tem direito. Já essa posição, eu já conversei com o mestrinho sobre isso, daqui a pouco na área conta do mestrinho, que é um defensor aqui do Amazonas, querido, que a defensoria penal ela não pode ficar dando manifestação contra o réu, porque se ela fizer isso, ela vira fiscal da lei, já que ela pode prejudicar ainda mais o cara. Aí é mais uma corda no pescoço. Já não basta a corda da polícia, do promotor e do juiz, teria mais da defensoria pública. Então, eu tenho dito que o defensor custo vulnerável, se ele não pode apoiar o vulnerável, reforçar a tese do vulnerável, então ele deve dizer que não tem nada a contribuir e sair em silêncio. Tá? Então, são pelo menos 4 conceitos que eu posso dar de custos vulneráveis, alguns muito amplos, como a legitimidade de guardião dos vulneráveis, a identidade constitucional de guardião dos vulneráveis, a defensoria custos vulneráveis como sinônimo de defensor público, mas são mais amplos, tá, pessoal? Mais técnico-processual é aqui a defensoria como intervenção de terceiro. Veja aí que a intervenção de terceiro liga seu interesse institucional. Então, não é adequado falar que a defensoria custos vulneráveis é substituto processual. Não é adequado falar que é uma legitimação extraordinária, tá? Quando muito, falando no sentido de legitimidade coletiva, vai, mas é perigoso. Então, hoje em dia, depois de muito debater, eu prefiro evitar a confusão da ideia de que defensoria custos vulneráveis tem uma legitimação extraordinária coletiva. Eu prefiro falar que é uma legitimação institucional interventiva. Por quê? Porque isso evita a confusão com a ideia de substituição processual. A decisão que a Naira mencionou, terrível, que mistura defensor da criança com custos vulneráveis e com curadoria especial, ela, ela incorre em erro por quê? Porque se confunde a legitimação extraordinária com custos vulneráveis, por exemplo. Na legitimação extraordinária, como substituição processual, você realmente substitui um agente. Na intervenção custos vulneráveis, não há intervenção, porque o que se leva aí é o que eu marquei na tela para vocês, o interesse institucional da Defensoria Pública. Como a Defensoria Pública vê a discussão e como ela quer contribuir. Logo, a Defensoria não está substituindo a criança e nem substituindo o substituto, que é como se apresenta o Ministério Público. Então, é um tremendo erro de pressuposto dizer que a Defensoria Custos Vulneráveis não precisa intervir porque o Ministério Público já está lá, como se essas instituições fossem fungíveis entre si. Isso é uma grande armadilha para o próprio Ministério Público, porque se começa a achar que uma instituição pode substituir a outra, daqui a pouco vai acontecer da Defensoria intervir, alguns juízes achar que a Defensoria já é a interventora adequada e tchau o Ministério Público. Então, assim, é preciso que fique claro que intervenção custos vulneráveis não é substituição processual, nesse sentido, não é legitimação extraordinária, tá? Ela é uma intervenção em que que a Defensoria Pública trabalha os seus interesses institucionais finalísticos, aquilo que ela recebeu de missão, tá? Subjetivamente vinculado aos necessitados e objetivamente aos direitos humanos, como diz a Constituição. A Defensoria Pública é a única instituição do sistema de justiça expressamente vinculada a direitos humanos. E ela faz essa intervenção não só no curso processual judiciário, mas também no cenário jurídico-político. Nós temos aqui, Naira, intervenção em processo administrativo da Corregedoria do Tribunal para facilitar a nomeação a mudança de nome, aliás, de nome social. A gente tem, no Rio de Janeiro, a Suzana Cadori, por exemplo, atuando como custos vulneráveis num debate na Assembleia Legislativa do Rio, na LERJ. Então, é possível a defensoria influenciar o campo legislativo como um terceiro também, tá? Embora se fale pouco. E aí, então percebam, uma intervenção em nome próprio em favor do próprio interesse institucional da defensoria pública. Se isso fosse processo individual, a gente diria que é uma legitimidade ordinária,
Mas aí é polêmico, então eu prefiro não entrar nesse jogo e limitar a esse conceito que quem adotou, o STJ. Em setembro de 2019, o STJ me citou expressamente, tá, nesse barra declaração, para admitir a DPU como interveniente de custos vulneráveis numa causa de consumo. Então, esse conceito é o que foi mais repetido no STJ, tá, pessoal? Eu tive essa sorte. E aqui, gente, deixa eu contar para vocês que já caiu em prova, inclusive do Paraná, tá? A Defensoria do Paraná explorou os requisitos de admissibilidade que o Barroso indicou para a jurisdição constitucional. Então, muito cuidado, tá? Isso aqui o Barroso fez para a jurisdição constitucional. Não quer dizer que um juiz de primeiro grau precisa seguir tudo isso lá na vara que a Naira atua ou na vara que o Maurílio atua, tá, pessoal? Por quê? Porque isso aí foi um desenvolvimento em uma DPF, uma jurisdição constitucional restrita no STF. Tá? Eu resumo tudo isso em interesse institucional da Defensoria Pública. Se a Defensoria demonstrar que tem interesse institucional na causa, ela deve ser admitida. Essa é a minha visão, tá, pessoal? É, é, eu não colocaria em termos tão apertados aí como o ministro Barroso colocou. Mas veja que eu coloquei as aspas para vocês, tá? Vou já explicar como caiu na Defensoria do Paraná, tá? Mas olha só. Então, o primeiro requisito para a intervenção, segundo o ministro Barroso, e isso vai despencar em prova, tá? Como já despencou, é a vulnerabilidade. Ele fala em vulnerabilidade dos destinatários da prestação jurisdicional. Isso é óbvio, que é a pertinência temática, é o vínculo institucional, é onde está o interesse institucional da Defensoria Pública. Ele fala também de proteção de interesses na esfera judiciária. Isso tem a ver com vulnerabilidade processual, tá? Quem quiser estudar, a professora Fernanda Tartucci tem um excelente livro sobre vulnerabilidade processual, é o mais antigo nessa área, né? Mais recentemente tem livros de outros defensores também, né? Do Espírito Santo, de São Paulo, que trabalham vulnerabilidade processual. Depois eu posso passar as fotos, os nomes dos livros também para vocês aí através da professora Naira. Ele também fala em requerimento. Mas eu teria cuidado com essa questão do requerimento, porque também tem acontecido de intervenções ius iudice. O que é isso? Quando o juiz intima de ofício de defensoria para dizer se ela tem ou não tem interesse na causa, tá? Então não é necessariamente ter um requerimento, mas pode acontecer também, assim como acontece com o amicus curiae, de um juiz intimar a defensoria pública para que ela diga se tem interesse na causa. E às vezes até por lei, se você olhar o 554, parágrafo 1º, das ações possessórias multitudinárias, está lá que naqueles casos a defensoria é intimada. Tá? E é o caso mais admitido como intervenção com custos vulneráveis, embora 554, parágrafo 1º, minha cara Naira, meus caros amigos e amigas, não se trata só de uma intervenção custos vulneráveis, tá? É só uma das dimensões, porque quando o defensor chega até ali, o que ele vai se deparar? Ele pode ver que a hipótese também de curadoria especial, que pode ser conflitante com a tese do grupo vulnerável que um defensor representante vai ter que exercitar. Pode ser que tenha colisão de grupos vulneráveis, já tem que ter mais de um defensor representante. Eu falo isso desde 2016, numa coletânea que foi organizada pelo professor Fred G na Juspodium. Tá? Então não é de hoje, embora essa colisão de grupos vulneráveis ela tem crescido paulatinamente nas discussões. Tá? Hoje, o tema do defensor público do grupo, você vai encontrar além do livro com o professor Zanetti, que eu tenho aqui, do Microsistema de Proteção de Vulneráveis, você vai encontrar na edição atual do volume 4 de tutela coletiva do professor Didier e do professor Zanetti, o defensor do grupo está lá. Você vai encontrar um termo que foi criado pelo professor Daniel Guerrard também, que é o amigo da comunidade, o amicus communitatis. A ideia de que cada comunidade, quando estão em rota de colisão, elas têm que ter cada um o seu defensor amigo comunitário para fixar as melhores estratégias nesse embate que nem sempre é só contra o Estado. Às vezes, infelizmente, grupos vulneráveis, às vezes, litigam entre si, tá, pessoal? E aí, se eles necessitam de defensor, tem que ter defensor para todo mundo, como tem no individual, tá? Então, veja como esse tema, ele está crescendo e qualquer hora ele vai aparecer em prova, eu não tenho dúvidas de que qualquer hora, colisão de comunidades vulneráveis, grupos vulneráveis vai aparecer, e essa figura, ou do defensor do grupo, ou do amigo da comunidade, ela vai aparecer de alguma forma. Mas, fechando esse parênteses, porque é muita coisa nova pra gente falar, viu, Nari? A gente pode voltar outra hora aí, já me oferecendo, sendo oferecido aqui para voltar com vocês. Fica à Mas olha vontade, a só, casa é sua. tô junto. Olha só, defensor natural. O ministro Barroso, de certo modo, indiretamente fala de defensor natural. Óbvio que quem estuda defensoria sabe que há expressamente a figura do defensor natural na Lei Complementar 80, artigo 4º-A, inciso 4, tá? Mas ele deixa claro em outras palavras, e eu já escrevi sobre isso, que existe um interventor natural.
Então, em determinadas causas, o defensor da especializada, que vai ser o interventor natural, em outras, vai ser o defensor com atuação no tribunal e assim por diante. E aí ele vai falar que nós temos aí uma pertinência estratégica institucional, que seria o quarto requisito. Que requisito seria esse? A ideia de que a atuação tem que estar respaldada na estratégia de atuação da Defensoria Pública em prol dos vulneráveis. Só que é curioso, olha essa observação que eu coloquei, ela é do Barroso, aí no finalzinho, aí embaixo. Resguardada a autonomia funcional da instituição, o Poder Judiciário poderá aferir, como etapa prévia à admissão, a presença dos três primeiros requisitos. E aí veio a inteligência da examinadora do Paraná, que ela fez uma pergunta que era mais ou menos do tipo: quais requisitos que o judiciário pode aferir previamente? Algo desse tipo. E são só os três primeiros. Quem se ligou em quatro vai errar. Por quê? Porque esse quarto ele está ligado à autonomia institucional. Então você tem que observar muito bem essa decisão da DPF 709 e ler muito bem enunciado para saber se ele está pedindo todos os requisitos, quais são os requisitos apontados, ou se ele está perguntando quais requisitos que o judiciário avaliaria e qual ele resguarda aí a autonomia institucional. Tá, pessoal? Só ponto crítico e respeitoso meu é que, para mim, a partir inclusive do professor Cássio Carpinella, no livro dele sobre o amicus curiae, quando ele estuda muito bem uma expressão chamada interesse institucional, se a defensoria demonstrar interesse institucional na causa, na minha visão, já que ela tem autonomia e essencialidade, ela deve ser admitida a intervir, tá? É uma crítica minha. Agora que, para concurso, recomendo que assimile os quatro requisitos da DPF apontados pelo Barroso e assimilem com essa observação e preste atenção no enunciado. Porque o enunciado, a depender de como foi indagada essa pergunta, vai querer só as três primeiras, ou pode querer as quatro, ou pode querer só a última, por causa dessa observação do Barroso que eu anotei ao fim. Beleza? Bem, aqui são os principais julgados custos vulneráveis que a gente tem no STJ, que são os seguintes. Olha só. Primeiro desde 2018, em relação aos usuários de planos de saúde, tá? Pessoas tão vulneráveis, porque a lei fala em vulnerabilidade do consumidor, artigo 461 da Lei 8.078 de 90, com observação de que era um recurso repetitivo, tá? Então é importante dizer isso. Já vi decisões que negam intervenção custo, dizendo que o processo era meramente individual. Muito cuidado, porque se você for ler o inteiro teor desse voto, que foi acolhido por unanimidade, eles citam a doutrina do professor Cássio Capinella Bueno, inclusive, com um trecho que se vai dizer expressamente que, inclusive, em processos individuais, tá? Então, não me parece que seja adequado limitar a intervenção da defensoria a processo de formação de precedentes ou coletivos, tá? Se houver um grave risco a direitos humanos, alguma dificuldade específica ou estratégica que a defensoria pública entenda pertinente intervir, na minha visão, deveria ser admitida. Mas ainda há um longo caminho para discutir. Em seguida, eu tenho aí um recurso especial vinculado a processos estruturais do Ceará, tá? Em que, de modo obter dictum, tá, pessoal? Ou seja, foi o dito para morrer. Por quê? Porque não era discutido isso. Mas a ministra Nancy Andrighi fez algo lindo para a gente, que foi, no meio da ementa e da fundamentação, ela vai dizendo, olha, processos estruturais, que é um tema da hora. Inclusive, leia a carta de João Pessoa, tá, pessoal? Pode ser muito importante, participei dela também. O professor Júlio Azevedo foi um dos principais redatores dela, inclusive. E a gente, no nosso grupo de processos estruturais, com Patrícia Kertman e outros professores, tem uma carta muito curta, objetiva, mas que traz muitas ideias boas sobre defensoria e processos estruturais. Então procurem, tá na internet, procurem, leiam, porque pode ser um bom link para perguntas sobre defensoria e processos estruturais. E esse julgado também, onde a ministra Nancy fala algo do tipo: olha, processos estruturais demandam ampla participação social, não só das instituições públicas, mas também da sociedade como amicus curiae e da defensoria enquanto custos vulneráveis. Então ela dá esse input, ela estimula, ela dá esse nudge para que a gente possa, com esse cutucão, pensar que a defensoria deve participar também de processos estruturais. E mais um exemplo aí, agora é no criminal, habeas corpus coletivo. Defensoria Pública participando de habeas corpus coletivo, tá? Se eu não me engano, o habeas corpus coletivo era da Defensoria do Espírito Santo e quem fez a intervenção foi a Defensoria Pública da União, tá? Nesses
no caso do recurso repetitivo e do HC coletivo, foi a Defensoria da União. Mas uma pergunta que não quer calar é: defensorias estaduais podem intervir nos tribunais superiores? Podem, como custos vulneráveis, tá? Vou já falar um pouco mais disso para vocês. Mas antes, olha o STF aí, ó. Eu diria que essas são os três principais blocos de decisões que você vai encontrar custos vulneráveis expressamente admitido na jurisprudência do STF. Primeiramente, o ministro André Mendonça, tá, pessoal? Para quem quiser se surpreender aí, sim, o ministro André Mendonça foi o primeiro a admitir expressamente a Defensoria de São Paulo. Olha aí eu respondendo a pergunta, Naira. Defensoria de São Paulo, realizando uma intervenção custos vulneráveis lá no STF, tá? E eu já quero antecipar, na jurisdição nacional, que não confundam com jurisdição federal, tá? Nem estadual, nem distrital, jurisdição nacional é um palco que as defensorias em geral podem atuar, tá? Tanto estadual, quanto a distrital, quanto a da União, tá? E aí, no caso da intervenção custos vulneráveis, o que está em jogo é qual tem interesse institucional vinculado à temática. Por exemplo, na reclamação 54.011, Ministro André Mendonça mandou intimar a Defensoria de São Paulo. Por quê? Porque na origem dessa reclamação, nós tínhamos uma ação possessória multitudinária em que a Defensoria era custos vulneráveis já na origem. E ela foi intimada como custos vulneráveis de ofício pelo ministro, olha como não é necessariamente um requerimento, de ofício pelo ministro, para que a Defensoria pudesse contribuir com a coletividade que estava invisibilizada, já que era uma reclamação de uma, duas, três pessoas com o advogado. Tá? Já na DPF 709, 991 e 635, a gente tem nos dois primeiros casos, olha a pertinência temática institucional. 709 e 991 referem-se a causas coletivas indígenas. Quem é que tem mais pertinência coletiva indígena que a DPU nesse caso? Ela. Ela, essa defensoria. Então, ela é que foi ouvida na DPF 709 e 991 em causas coletivas indígenas. Já na 635, minha cara Naira, meu caro Elcio, a gente vai encontrar uma discussão centralizada especialmente na questão da violência nas favelas do Rio de Janeiro, violência policial. Tanto na DPF 635, que é exatamente onde houve a migração da Defensoria do Rio de amicus curiae para a condição de custos vulneráveis, nós tivemos uma migração, tá? Uma decisão super, muito boa também, que demonstra que a Defensoria Pública precisava ser uma parte pública, né, a guardiã dos vulneráveis nesse processo e intervir com todos os poderes que têm as partes no processo. Então, essa 635 também é mais uma que demonstra essa potencialidade das defensorias estaduais com pertinência na causa realizar intervenção em custos vulneráveis. Por fim, pedidos de suspensão de liminares, que vai ter surpresa aí da Naira no futuro também, é um tema polêmico que pode pencar em prova. Por quê? Porque os pedidos defensoriais de suspensão hoje representam um conflito terrível. Até se a Naira puder também passar aquele meu link dos pedidos de suspensão, porque Já o que estão no está chat, acontecendo? tá, pessoal? Eu coloquei dois links, foram do próprio professor Maurílio, então já coloquei no chat aí dos dois links indicados. Pronto, obrigado. O que está acontecendo hoje? A Corte Especial do STJ nega a legitimação de defensoria para pedidos de suspensão em favor dos grupos vulneráveis, e o plenário do STF, nessa STP, Suspensão de Tutela Provisória 1007, proveniente do Ceará, confirma essa legitimação. Então, em princípio, nós temos um conflito da Corte Especial do STJ e do plenário do Supremo. Não há sinalização de mudança ainda no STJ, tá? A gente espera que corrijam isso. Mas hoje mesmo eu falei com um colega da Defensor Federal que um Tribunal Regional Federal negou a legitimidade da Defensoria. Ou seja, eles ignoraram a decisão do plenário do Supremo e adotaram a visão restritiva do STJ. Só mais um cuidado: quando vocês forem debater, se cair na prova pedido de suspensão, muito cuidado, tá? Porque tem dois tipos de pedido de suspensão. Já para eu virar esse slide aqui, tem dois. Tem o pedido de suspensão em que a Defensoria está preocupada muito mais com ela própria, com a organização administrativa dela. Por exemplo, a defensoria brigando, a Naira vai e consegue uma suspensão do concurso da Defensoria do Amazonas, bater na madeira. Suspendeu. O administrador da Defensoria do Amazonas, o defensor geral, pode pedir a suspensão no interesse da instituição da liminar que a Naira obteve. Isso não é custo vulneráveis, tá? Agora, se o defensor Carlos Almeida aqui em Manaus, lá atrás, mais de 12 anos atrás, fez um pedido de suspensão defensorial, pedindo que suspendesse uma reintegração de posse quando não cabia mais recurso de agravo de instrumento, tinha passado prazo, quando a defensoria soube, enfim, não estava no processo, não tinha custos vulneráveis na época ainda, sedimentado como hoje, e aí ele vai
e pede a suspensão ao presidente do tribunal, afirmando o quê? Que há uma grave lesão à ordem pública quando se desloca 500 famílias do nada para lugar nenhum. Até porque a família não vai para lugar nenhum, né? Vai causar uma desordem social muito grande. E o tribunal defere, o tribunal não deferiu porque era interesse administrativo da defensoria, mas porque era interesse institucional coletivo da defensoria pública. É nesse segundo bloco, quando a defensoria pública defende interesse público institucional e finalístico, é que tem a polêmica, tá? Não tem polêmica nem no STF nem no STJ quando a defensoria quer se defender enquanto instituição. Agora, quando ela quer defender interesses públicos que já resvalam os vulneráveis, aí sim, nesse grupo de pedido de suspensão, que é o segundo grupo, é que a gente tem o conflito entre STJ e STF, tá? Então, muito cuidado. Quando for estudar, veja isso com calma. Bem, aí aqui outro perigo, tá? Alguns locais vão dizer para vocês que o HC das mães, no STF, acho que o habeas corpus coletivo com maior impacto na mudança de visão sobre esse instrumento no Brasil, algumas pessoas vão dizer por aí, foi intervenção com custos vulneráveis. Muito cuidado, tá? Muito cuidado com essa afirmação. E eu vou explicar rapidamente o que aconteceu de fato para você entender. Defensoria Pública do Ceará e Defensoria Pública do Paraná postularam seu ingresso, pedido principal, como custos vulneráveis, e por argumentar como amicus curiae. Eu acho que o ministro Lewandowski viu aquilo na era, coçou a cabeça e disse: que diabo é custos vulneráveis? 2017. Que é isso? E ele falou assim: porra, defere como assistente, pô. Deve ser assistente isso aí. Eu acho que foi assim, sabe? Alguma coisa. Não sei como foi. Eu queria saber como foram os bastidores. Se alguém aí foi assessor dele nessa época, conta pra gente. E aí veio a primeira decisão, de 27 de junho de 2017, acolho ingresso da Defensoria do Paraná e do Ceará como assistentes. Como alguém que propôs a tese custos vulneráveis, eu me corroí por dentro. Por quê? A assistência é uma intervenção de caráter infraconstitucional. Se eu, criador do custo vulneráveis, alguma hora admitisse que aquilo era custo vulneráveis, eu estava admitindo que era assistência. E quando eu admito que era assistência, a minha principal estratégia de 2014, que era dizer que a intervenção custo vulneráveis sempre esteve na Constituição, ia por águas abaixo. E indo por águas abaixo, gente, o que acontecia? No dia que a defensoria quisesse intervir na jurisdição constitucional, como numa DPF, ou como aconteceu na Paraíba e no Maranhão, ela foi admitida como custos vulneráveis em ADI, ADC, Ação Direta de Constitucionalidade. Por quê? Porque é uma intervenção que não pode ser limitada por regras infraconstitucionais, porque ela é constitucional. Foi isso que eu sempre disse. E o que diz a lei do controle de constitucionalidade? Que só se admite amicus curiae e não se pode admitir outras intervenções de terceiro. Então, eu não coloquei que era uma intervenção constitucional lá em 2014 de modo aleatório, não. Eu coloquei para defender a defensoria dos limites infraconstitucionais. É uma estratégia, e um argumento e um fundamento. Então, se você me visse em algum momento dizendo que essa situação era de custos vulneráveis, eu estaria sendo burro. Por quê? Eu estaria simplesmente dizendo que era assistência e abrindo as portas para que um ministro amanhã, numa ADI, numa ADC, numa DPF, dissesse: não vou admitir porque não se admite assistência nesse tipo de procedimento. Então, eu nunca falei isso. Eu não concordo que essa admissão como assistência foi custos vulneráveis. Foi uma boa vontade do ministro tentar fazer as defensorias entrarem diferente, mas nada de custos vulneráveis. A treta foi tão grande porque a Defensoria Pública da União, nesse ponto 3, em 15 de agosto, migrou para o polo ativo, tá? Foram advogados particulares que impetraram HC coletivo. Ministro Lewandowski aplica a Lei 13.300 de 2016, que é a lei do mandado de justiça coletivo, para dizer que a Defensoria Pública da União, se quisesse, poderia ir ao polo ativo, ela vai ao polo ativo. Isso, para mim, também não é custos vulneráveis. Por quê? Porque isso é uma migração entre as posições processuais e a Defensoria da União foi ouvida para migrar ao polo ativo, e não para ficar como terceiro interveniente. Tá? Então, não concordo também que a migração do polo ativo da DPU ao polo para a condição de petrante seria custos vulneráveis. Discordo também. E o que aconteceu? Quando as DPEs foram admitidas como assistentes, se a DPU passou a condição de autora coletiva, as defensorias de Rio, São Paulo e vários estados se revoltaram, porque elas não se viam na condição de assistentes da DPU. Então, elas ingressaram e preferiram, ninguém sabia o que era custos vulneráveis muito bem naquela época, então eles preferiram ir até lá e pedir para virarem amicus curiae, com as limitações que tinha. Então, o que a gente teve aí nesse caso foi migração polo ativo, amicus curiae e assistência, e pedidos das defensorias para serem custos vulneráveis que não foi analisado nem foi deferido. É muito importante que a gente seja técnico com isso, para não criar um caminho para a gente dar um tiro no próprio pé no futuro. Então, assistência não é custos vulneráveis, assim como na lei de estimação extraordinária, não é amicus curiae,
e também não é a mera migração ao polo ativo, tá? Para a condição de impetrante. Deixa eu voltar só um pouquinho aqui, antes de chegar na conclusão, porque eu prometi falar um pouquinho do caso da criança. Aí depois a gente já pode colher perguntas, tá, meu amigo? À vontade. Olha só, quando a gente conversou ainda há pouco sobre. Vou deixar aqui no conceito. Aliás, a gente pode parar. Eu acho que a gente pode já encerrar o slide aí. Olha, acho que é isso mesmo. Que aqui só tem o. Acho que é essa recomendação de artigo, né, meu amigo? Que eu já passei para você também. Recomendação do Sim. livro, tá? Eu acredito que a gente que está estudando para defensoria, que faz defensoria, a gente precisa assumir protagonismo no microsistema de proteção de vulneráveis. Eu acredito até que a defensoria pública é a principal instituição nesse sistema, mas aí é polêmico dizer isso. Outras instituições não vão gostar, né? Mas me parece que a defensoria pública não tem que defender a rigidez da ordem jurídica, da lei, e isso desamarra a gente de outros interesses, né? A gente pode se atrelar aos vulneráveis sem se prender necessariamente à redação jurídica, legal, enfim. Então, quem puder também prestigiar nesse debate sobre microsistema, eu ia ficar muito feliz. Agora, deixa eu ver como é que eu paro aqui. Saiu, minha amiga? O slide, sim. Beleza. Então, para eu encerrar e ouvir as perguntas de vocês, o que eu queria dizer é o seguinte, olha, nós temos duas situações no STJ, tá? Em relação à figura do defensor da criança e custos vulneráveis, que a primeira delas, e é um pouco mais antiga, são casos oriundos do Mato Grosso do Sul, tá? Em que a Defensoria do Mato Grosso do Sul tentou reverter decisões que não admitiam a defensoria como custos vulneráveis na área da criança. E o STJ, primeiro, não admitia esses recursos, e quando passou a admitir como. Aliás, passou a negar com uma jurisprudência absurda, que é o que a professora Naira mencionou agora há pouco, ela pode até complementar algo. O que eles fizeram? Eles pegaram a jurisprudência da Curadoria Especial, negando Curadoria Especial da Defensoria Pública, e passaram a dizer o seguinte: olha, peraí, a gente já tem precedente para esses casos. Só que não tinha. Porque as hipóteses de cabimento de uma Curadoria Especial são muito mais restritas que a hipótese de intervenção custos vulneráveis, que trabalha o interesse institucional da Defensoria Pública. Então, foi uma confusão tremenda, que dá a entender que o Ministério Público substitui não só a criança, mas como a Defensoria Pública. Isso, se você vê as entrelinhas, isso é um absurdo. Por isso que eu digo, pessoal, os ministros precisam saber para ontem que custos vulneráveis não é substituição processual. Porque se fosse, eu concordaria com eles. Ué, o Ministério Público já está substituindo a criança, para que eu quero substituto? Substituto. Mas não é. E aqui em Manaus teve um caso muito interessante, que o Ministério Público era contrário à adoção de uma criança, porque ele queria obrigar uma família que não tinha tantos recursos assim a obrigar os outros três, quatro, cinco irmãos. Os outros quatro, cinco irmãos, sei lá, que já eram um pouco maiores, diziam que eram a favor da adoção, a criança queria adoção, a família se comprometia a manter o contato entre os irmãos e o Ministério Público batia o pé, já fechado com a magistratura naquela ocasião, e negaram a adoção. Teve recurso da família, a desembargadora ouviu a Defensoria Pública, que deu outra visão sobre o interesse da criança, e a posição colhida foi da Defensoria Custos Vulneráveis. É sempre que vai acolher? Não, mas você enriquece as visões institucionais. Então é preciso mudar um pouco dessa visão de que a Defensoria na área da criança está querendo fazer o mesmo papel do Ministério Público, ou já quer substituir o substituto. Não é isso. A visão, é a lente institucional da Defensoria Pública, que quer ser levada ali para melhorar a situação da criança, ou pelo menos enriquecer o debate sobre o direito da criança, para que o juiz possa ver de uma maneira mais ampla, já que a posição do Ministério Público da trincheira é uma, da Defensoria Pública de outro ponto da trincheira é uma outra. Então esse é um ponto, tá? Essa jurisprudência dos casos que vieram do Mato Grosso do Sul, ela é muito ruim porque ela usa a jurisprudência que nasce na curadoria para aplicar custos vulneráveis na área da criança. Não é de todo ruim, porque se você for analisar os votos, tem alguns votos que vão dizer, olha, eu não estou dizendo que é em todo caso que não vai caber. Então tem esse tipo de fala em algum inteiro teor que abre caminho para em um caso ou outro você ter intervenção. Mas é ruim porque eles trabalharam como pressuposto de precedência algo que não tinha nada a ver, né? Para mim eles deveriam começar esse trabalho do zero, mas talvez demore um pouco, né? Porque aí é uma guerra institucional que é muito mal interpretada por quem não quer a defensoria atuando nesse caso. E a outra situação, tá? É um recurso de mandado de segurança, que confirma a figura que seria o defensor da criança, tá? Embora não com esse nome. Mas a lei Henry Borel, quando ela traz ali a figura
a possibilidade de aplicar em conjunto com a Lei Maria da Penha, o STJ concluiu com o artigo 28 da Lei Maria da Penha, que garante aquilo que eu chamo de defensor integral da vítima, ou outros colegas chamam de assistente qualificado, eles admitiram com microsistemas de proteção de vulneráveis, olha o tema que a gente tem falado aqui, com base nesse diálogo de microsistema, eles admitiram a figura desse defensor da criança. Tá? Embora eles não trabalhem muito bem com essa nomenclatura, acabam metendo custos vulneráveis ali no meio, mas eles colocam como núcleo da identidade constitucional da Defensoria Pública e não como intervenção. Tá? Então, olha só, eu tenho até um daqueles artigos que eu te mandei em PDF ontem, ele fala diretamente desse RMS, tá, minha amiga? Falando da diferença do defensor da criança e também do custos vulneráveis, tá? Que, num caso, é representação da criança, representação integral dos interesses da criança, e o outro é apresentação da Defensoria Pública. Então, você pode ter algum caso, até que pode ter algum conflito de visão entre o próprio defensor da criança, na verdade, um interesse apresentado pela criança e a visão institucional da Defensoria Pública. Então, é importante que o defensor da criança esteja lá para quê? Assim como o defensor da mulher, assim como o defensor da vítima, porque às vezes ele não concorda com o Ministério Público, não concorda com a Defensoria de Instituição Custos Vulneráveis e pode querer recorrer e está tudo bem. A Defensoria Custos Vulneráveis tem que ser uma das primeiras a dizer que o vulnerável tem essa autonomia em relação à sua posição. Tá? Aqui no Amazonas, inclusive, em 2019, dezembro, tá? No Conju que eu vou falar agora, tá? 14 enunciados aprovados por advogados e defensores públicos dentro da OAB. E eu participei da redação de todos os enunciados, tá, pessoal? É, em relação à intervenção custos vulneráveis e como a advocacia vê e percebe, e lá foram colocadas algumas questões, inclusive que o próprio vulnerável ele tem ali a possibilidade de saber que a Defensoria Pública está se manifestando, né? Porque senão a gente vai ser paternalista autoritário, né? Tem uma frase que fala do Agostinho Ramalho Neto, que fala assim: quem nos salva da bondade dos bons? Quem vai ser defensor e defensor público tem que estar ciente que a gente tem que trabalhar, mesmo falando como instituição, pela autonomia, emancipação e crescimento desse vulnerável. A gente não está ali para se substituir como se fosse pai, como se o vulnerável fosse incapaz. Então, a intervenção com os vulneráveis ela tem que ser emancipatória, tá, pessoal? Recomendo a leitura dos 14 enunciados, é só você colocar Conju, coloque o custos vulneráveis, que você vai achar lá 14 enunciados, bem interessante. A gente pode discutir outra hora também. E o Amazonas, eu acho que foi o único local em que defensores da OAB sentaram, nunca mais aconteceu isso, foi o único, para colocar enunciados que mostram que pode ter uma atuação cooperativa, tá? Eu me lembro, e eu fecho agora, meu amigo, eu me lembro que uma vez eu entrei num plenário, o advogado parou, plenário do júri, o advogado parou tudo, olha, só um minuto da atenção de vocês, eu vou parar um pouco a minha apresentação aqui no júri, minha sustentação oral, para dizer que quero homenagear aqui o doutor Maurílio, que salvou a vida de um cliente meu. E ele estava se referindo a uma intervenção custos vulneráveis, que a Defensoria da Execução Penal conseguiu documentos de saúde do cliente dele que ele não tinha, embora ele pedisse constantemente a, a prisão domiciliar humanitária, tá? É, a Defensoria da Execução Penal mandou para mim, que na época era defensor de júri. Eu analiso, vejo que tem advogado. A estagiária da época na área fala assim: isso foi 2017. Ela fala assim: ih, doutor, a gente não vai poder ajudar não porque ele tem advogado. Eu falei: tem advogado? Mas aí a gente está diante de uma vulnerabilidade vinculada a um direito indisponível, que é o direito à vida. A gente vai falar assim: vai falar como custo vulnerável. É custo o quê? Deixa que eu faço essa. Aí a gente foi, juntamos, eu me manifestei em relação ao pedido dele, reforçando argumentos, juntando documentos, e aí o que ele disse que não conseguia há 2 meses, não recordo bem agora, foi conseguido em um dia. Óbvio que eu peguei um pouco pesado, né? Afirmei que se aquela pessoa morresse em cárcere, poderia ter responsabilidade regressiva do agente público que estava ignorando o pedido dele, que a Defensoria Pública era favorável ao deferimento, e, e aí, em menos de 24 horas, o que ele não estava conseguindo, o peso institucional da Defensoria Pública conseguiu mudar o destino daquela pessoa, né? E isso é muito legal, é perceber que a Defensoria Pública pode emprestar seu peso institucional às causas vulneráveis. O último exemplo é de um caso, Nari, que eu fiz no júri contra a súmula da STJ, foi divulgado no Conju, tem até minha peça lá, que é sobre prescrição virtual, contra a súmula que impede a prescrição virtual, e eu acabo falando da vulnerabilidade do contribuinte, que era obrigado a pagar
tributos por um processo do júri, que é o mais caro que tem, para julgar alguém que vai ser exposto e humilhado. Então, vulnerabilidade do réu, vulnerabilidade do contribuinte. Pediu um overruling, um distinguish, uma superação ou uma distinção. E esse caso, essa manifestação da defensoria foi divulgada. A minha surpresa, TRE de Santa Catarina, um juiz lá que eu não conheço, usou como argumento a manifestação do Estado Defensor do Amazonas, custos vulneráveis do Amazonas, como argumento para ele superar ou distinguir lá a aplicação da súmula que tratava da prestação virtual. Então, resumo da história. Custos vulneráveis têm uma função estratégica, tá, pessoal? Não é para sair usando em tudo, não é para intervir em tudo. Mas você, defensor ou defensor público, tem que selecionar estrategicamente os casos que você vai intervir para que você tenha, inclusive, a médio e longo prazo, menos trabalho e se gaste menos recurso público. Como assim, Maurício? Quando você convence o juiz e o promotor com quem você trabalha, é menos recurso para fazer no futuro, e se o promotor se convencer da posição em prol dos vulneráveis também, é menos contra-razões. E com isso tudo, é menos processo que se alonga e é menos recurso público gasto, né, indevidamente. E com vulneráveis tendo seus direitos humanos garantidos. Pessoal, estou à disposição agora para as perguntas. Eu não acompanhei o chat, tá? Então, estou à disposição para ouvir aí as perguntas. Se a Nara puder me ajudar, também Com quero ouvir vocês. certeza. Vou te ajudar e te atrapalhar, porque eu mesma já tenho várias perguntas aqui para te fazer. O pessoal no chat não Olha, fez muitas poxa, aí deixa eu dar um perguntas. abraço para a Fabíola, gente. Fabíola trabalha comigo, tá ali embaixo. Vou fazer ela passar vergonha. Fabíola trabalha comigo numa situação. Quem for fazer Amazonas tem que ficar atento, tá, pessoal? Porque a Defensoria do Amazonas, eu acho que a Defensoria do Paraná, Amazonas e Rio de Janeiro, na sua lei complementar, desculpa, minha amiga, te interromper, Fica à vontade. antes que eu esqueça, tem hipóteses de atuação na lei complementar, no caso do Amazonas, é a número 1 de 90, tá? A lei complementar número 1 de 90, para atuação em prol do policial em situação de vulnerabilidade. Inclusive, no conjunto tem um texto meu sobre vulnerabilidade policial, tá? Também recomendo que vocês fiquem atentos. O pacote de crime colocou 14A no CPP e 16A no CPPM, que fala expressamente da atuação da Defensoria Pública em relação a policiais em situação de vulnerabilidade, tá? Em situação de necessidade. Então, fica o registro, meu abraço a Fabíola. Se tiver mais alguém que conheça que eu não esteja vendo, sinta-se abraçado. Também que eu não conheço, também se gostar de abraço, tá abraçado. À vontade, minha amiga. Vou te passar primeiro aqui uma dúvida, uma pergunta que foi feita pela Alice. A Alice, ela estava te perguntando sobre o custos vulneráveis e pessoas jurídicas. Se você consegue vislumbrar a atuação enquanto custos vulneráveis envolvendo pessoas jurídicas ou necessariamente esse vulnerável, em tese que a defensoria está atuando como interveniente, teria que ser pessoa física ou grupo de pessoas físicas. Tô te ouvindo. Ah, ué, você tá mudo? Liberei aqui, vê se vai. Olha aí, pessoal, a professora Nara tá caçando a minha palavra, gente. Olha aí. Silenciando, é. Olha só. Foi a Alice, né, que perguntou? Eu Aham. acho que foi ela que falou no começo que fez TCC sobre isso, então ela talvez saiba mais que o próprio criador do curso, né? Mas olha só, a pergunta é muito inteligente, muito importante. Se a gente parar para pensar, é, existem direitos fundamentais compartilhados entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, né? Então, me parece que se a demanda repercutir numa interpretação Alice Nóbrega, né? Repercutir possa repercutir na interpretação de direito fundamental que possa impactar em pessoas vulneráveis, eu acho que aí está o link. Conexão entre defensoria e aquela causa, tá? E outras, eu posso visualizar outras situações também. Imagina você que uma instituição, pessoa jurídica, que atende a pessoas pobres, está tendo alguma dificuldade, que seja até tributária, mas que pode dificultar a vida dessa instituição. Eu não estou falando da defensoria representar, tá, pessoal? Estou falando da defensoria intervir como terceiro para apoiar naquela tese. É uma tese, por exemplo, que vai dar um tratamento mais benéfico para as instituições que doam aos vulneráveis. Mesmo sendo, em princípio, uma causa que impacta primariamente nas pessoas jurídicas, se essa tese vai beneficiar pessoas vulneráveis e direitos humanos lá na frente, tá aí o link também, tá? Então, eu não sei se eu consegui, Alice, responder a sua questão, tá? Mas me parece que é possível sim, mas a defensoria só tem que suar um pouco mais o argumento, suar nesse argumento e trabalhar esse argumento para explicar onde é que está o link entre aquela causa da pessoa jurídica com os direitos humanos e de pessoas vulneráveis. Beleza?
O Douglas fez também uma pergunta. Ele está perguntando o seguinte: se essas pessoas ou esses grupos teriam que ser determinados, ou se o custos vulneráveis poderia se dar em situações mais genéricas, como, por exemplo, no caso de repercussão geral do termo 234, né? Aquele do fornecimento de medicamentos não incorporados do SUS. Então, se nesse tipo de situação a defensoria poderia ingressar como custos vulneráveis, imagino aqui no sentido de tentar reverter, de tentar, enfim retirar aqui o posicionamento, que ele colocou uma crítica aqui dizendo que ele entendia que os requisitos colocados foram tão rigorosos que praticamente impossibilita a obtenção de medicamentos não incorporados ao SUS. Interessantíssimo. Olha, e aí mais um pouco, tá? Pessoal, assim, pessoal que tem sobrenome, às vezes eu lembro, tá? Dos meus alunos aqui. Eu virei aqui a página, eu acho, tá? Que a Dábila, que a Paloma, Eduarda e Milena foram minhas alunas aí, ou já trabalhei com elas aqui, tá, pessoal? Então, meu abraço também, meu carinho. Só para não deixar de falar, tá? Assim, com as pessoas que eu conheço. E se Fique tiver à mais alguém que eu vontade. conheço e não esteja reconhecendo, me desculpa aí, tá, pessoal? Se eu não estiver reconhecendo por nome. Pergunta muito boa do Douglas, né? Olha E só, a Defensoria Pública, constitucionalmente, eu trabalhei na minha tese de doutorado, principalmente a extensão da legitimação da Defensoria Pública. O que que eu falo? Eu afirmo que existe um ciclo jurídico da vulnerabilidade. Necessidade é o que caracteriza o estopim da legitimação da Defensoria Pública, porque quando eu penso na Defensoria Pública, eu lembro da palavra necessitados na Constituição, certo? E há uma confusão, isso eu falo na minha tese de doutorado, apresentada à Unifor em 2020. Quando eu falo necessitados, eu lembro de necessidade. E todos nós somos necessitados. Alguns colegas já estão com fome e vão tentar satisfazer aí pegando um chocolatinho, uma bolachinha, enfim. Então, só que nem todos têm recursos para satisfazer suas necessidades. E aí que entra a expressão hipossuficiência, né? Quando eu não tenho recurso para satisfazer uma necessidade, sou hipossuficiente. E quando essa necessidade é juridicamente relevante e pode me colocar em apuros, na área Douglas, eu entro no quadro de vulnerabilidade, risco e eventualmente eu posso ter um dano, tá? Então eu trabalho esses elementos, necessidade, escassez de recursos, vulnerabilidade, risco e dano, nesse círculo vicioso da vulnerabilidade que eu não vou falar aqui agora, que foi tema da minha tese de doutorado. Mas por que que eu lembrei disso, Douglas? Porque o que caracteriza a vulnerabilidade ou necessidade, quando ela não é conceituada, é algo muito aberto. Então, para começar, a Constituição não adjetivou, falo isso desde 2014, 2015, criticando a STJ, a Constituição nunca adjetivou quem é o necessitado. Se é o econômico, se é organizacional, se é o de gênero, se é o coletivo, enfim. E diante disso, olha a Eduarda do Recursal, abraço. A Eduarda trabalha com mestrinho, viu, Naira? eu ia te Ela dizer agora, Maurílio, de mandar abraço para todo mundo, que aluno não presta. Vai surgir um pessoal aqui que nunca te viu dizendo assim, Maurílio, me manda um é, alô, Maurílio. então Eu já faria isso como aluna, então alô para claramente. todo mundo que já quer um abraço. Eduarda, Ó, depois eu vou falar contigo também por causa do mestrinho, já saiba. olha aí, vai ter fofoca aí do mestrinho. Aí, gente, olha só, para fechar essa história. Como a Constituição nunca delimitou, Douglas, quem é o necessitado, a gente tem isso em aberto. E é isso que abriu as portas da Defensoria Pública para não atuar só em favor da barreira do necessitado que tem barreira econômica, como para atuar em relação ao necessitado que tem barreira coletiva, barreira de gênero, entre outras. Claro que cada texto um contexto. Em alguns casos, a Defensoria vai representar como se fosse advogado, em outros vai atuar coletivamente, em outros vai intervir, porque a Defensoria também não está ali para pegar, advogar, entre aspas, para todo mundo, né? Às vezes o caso não é de representar, não é de advogar, entre aspas, não é de intervir. É de proporção coletiva. Então, cada caso é um caso. Mas é aberto esse conceito. E o que pode confirmar isso para ti? É a Lei Complementar 80, artigo 4, inciso 11. Quando vai se dizer ali, Douglas, quando vai se dizer ali que a, a Defensoria Pública atua em favor de mulheres em situação de violência doméstica, crianças e adolescentes, pessoas idosas, pessoas com deficiência e outros grupos que merecem especial proteção do Estado. Quando se abre aí, meu caro, você vai ver, por exemplo, nesse caso que você citou, que são os necessitados de saúde, tá? Os vulneráveis biológicos em saúde. Então, a Defensoria Pública aí, em razão da necessidade humana de saúde, em razão dessa vulnerabilidade que a saúde carrega, me parece que teria uma legitimidade íncita, tá, pessoal? Não pela questão da ordem, mas por esse argumento.
Então, não sei se a gente responde aí, Douglas, tá? Mas é aberto sim, tá? E a Lei Complementar 80, artigo 4, inciso 11, ajuda nisso, porque falou de grupos vulneráveis e a expressão necessitados, por ela ser aberta e por ter a vinculação de direitos humanos também, a gente consegue trabalhar o interesse institucional da Defensoria Pública com os vulneráveis nessa área também. Ok, Nária? Arrasou. Tem uma pergunta aqui que eu vou ter até dificuldade de fazer, porque a pessoa sabe o que ela está perguntando. Ó. A legitimidade institucional da intervenção da Defensoria dialoga com a legitimidade autônoma alemã defendida por Nelson Nery Júnior nos processos coletivos? Beleza, boa pergunta. A legitimação autônoma para a condução do processo, meu caro, quem é? Qual o nome do colega? Desculpa. Alan. Alan ou Alan? É uma pergunta muito boa, tá, meu caro? Para começar, o nosso colega Júlio Azevedo, salvo engano, ele defende que a intervenção com custos vulneráveis decorre exatamente dessa forma de legitimação alemã, tá? Mas a ideia de uma legitimação autônoma para a condução do processo, que é muito usada inclusive no processo coletivo por alguns autores, ela não é uma unanimidade, tá? E aí vai ter quem diga lá, Alan, que falar que alguém tem legitimidade autônoma para a condução do processo é não dizer nada. Vai ter quem critique nesse nível, tá? Porque vai dizer assim, olha, qualquer autor que possa propor uma ação tem uma legitimidade autônoma para a condução do processo. Então, assim, pelo menos terminologicamente, seria uma expressão que não diria muito, tá? Mas, como eu disse, existe essa leitura, por exemplo, esse empréstimo foi feito, por exemplo, pelo Júlio Azevedo para vislumbrar aí no custos vulneráveis, tá? Mas é algo que é mais utilizado para proporções coletivas e que não é tão aceito assim, não, na doutrina da tutela coletiva. Então, eu prefiro fugir tanto das importações nesse sentido, como também fugir da ideia de legitimação extraordinária ou substituição processual, que é uma coisa que veio do processo individual para o coletivo e que, na minha visão, é o que gera distorções e antidemocracia processual coletiva. Por quê? Quando você passa a interpretar um legitimado coletivo como um substituto processual, você tá, você abre caminho para que desembargadores digam: para que essa pessoa aí que é membro do grupo vai intervir se já está substituída pelo Ministério Público, pela Defensoria? E a Defensoria, na minha visão, tem que trabalhar pelas teses que ampliam a democracia processual. Afinal, ela é instrumento e expressão do regime democrático, artigo 134 da Constituição. Por isso, meu amigo, você vai perceber que, principalmente nos textos mais recentes, eu vou usar muito a expressão legitimidade institucional coletiva, legitimidade institucional interventiva, tá? Para a gente começar a se desapegar daquilo que foi criado no ordenamento jurídico alemão, daquilo que foi criado no ordenamento jurídico pré-constitucional, que mal sabia o que era um processo coletivo. Mas a sua pergunta é muito boa, tá? E, salvo engano, o professor Júlio Azevedo, por exemplo, que é fera em processo civil, já defendeu que a intervenção institucional da Defensoria Pública com os vulneráveis beberia nessa fonte, tá? Agora eu repito, quando você estiver revisando o processo coletivo, você vai lembrar de mim, você deve saber disso também. Não é uma unanimidade que a legitimidade coletiva dialogaria, né, com a legitimidade autônoma alemã, tá bom? Para a condução do processo. Muito boa pergunta. O nível da galera aqui, eles já estão preparados aí para prova oral para aquelas bancas pesadas. É isso. O Elcio fez uma pergunta também, acho que é a última aqui pendente, no seguinte sentido, né? Eu acho que é uma pergunta, não está com interrogação, mas enfim. Se haveria uma atuação efetiva do custos vulneráveis perante, por exemplo, Comissão Interamericana de Direitos Humanos ou Corte Interamericana de Direitos Humanos. Se você poderia discorrer sobre esse aspecto no âmbito internacional interamericano. Pergunta excelente, tá? Pergunta excelente. Eu desconheço uma atuação expressa e nominada por escrito de custos vulneráveis das defensorias que geralmente, quando atuam por lá, atuam com a capa, com o manto de amicus curiae, né? Como para apoiar ali na decisão da corte. Agora, veja bem, algum dia me mandaram um print de. Eu falei na velocidade 2 aí se colocar, então não vai poder acelerar. Desculpa, viu, Débora? É que eu sei que se eu falar mais devagar, vocês vão dormir, então preciso manter aqui a cadência, né? Mas olha só, meu caro Elcio, se a gente parar para pensar, a Defensoria Pública
no plano internacional, até onde eu sei, não explorou essa legitimação lá, e aí tem que ser feito com muito cuidado para não ter uma decisão ruim. Mas alguém já me mandou um print de que alguém teria levado custos vulneráveis para a corte, ao menos no slide que estava lá custos vulneráveis, sabe? Não me contaram o que aconteceu, não sei o que houve, não sei quem levou, se foi DPU, não sei com que propósito usaram. Então não posso dizer que foi intervenção, não foi. Agora, sim, potencialmente, não acho que é impossível. Agora, é lembrar que a gente está falando de estudo que nasceu no Brasil e tem que ver até que ponto a gente consegue influenciar a corte também para trabalhar esse tema, tá? Vou meter o bedelho aí, tá? Talvez isso que você esteja lembrando seja o pedido que a Defensoria do Rio de Janeiro fez. Eles citaram custos vulneráveis, mas foi para um pedido de intervenção na opinião consultiva solicitada pela Argentina. A Argentina fez um pedido de opinião consultiva para a Corte sobre o cuidado, né? Essa questão da dimensão do cuidado, que a gente estava discutindo hoje lá do caso do Inovare, né? Da Mariela. E aí a Argentina fez o pedido à Defensoria do Rio. Eu acho que ela pediu a título de intervenção de amicus curiae, mas ela consta no pedido, lá no meio, um dos Ela argumentos, cita ela custos. cita, aham, Foi a ela te Patrícia cita. Magno, será, que atuou nesse caso? Ah, com certeza a Patrícia deve ter assinado conjuntamente. Eu Foram vou 20 tentar saber, defensores e aí eu vou que fazer um assinaram. compromisso. Eu vou tentar descobrir, tá? Se teve pelo menos citado lá pelo mês termo, para eu contar para você e para depois você contar para a galera aí. E Pode para da deixar. próxima vez, se eu responder decentemente essa pergunta, tá? Porque eu realmente até conheço um artigo que fala sobre essa questão do professor Adriano, com alguns alunos da UFAM, que é a faculdade onde eu leciono, mas uma admissão de intervenção custos vulneráveis expressamente, isso eu acho que eu saberia se tivesse acontecido. Se alguém sabe, ou se souber, me conta, vai lá no direct, conta para mim que eu vou querer saber. Vou te mandar depois a pecinha, aí você analisa se foi, se não foi, mas eu acho que eu tenho o Prometo. pedido deles de intervenção. Acho que foi isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A Célia já disse aqui, ó, fofoca. É bom que cada um complementa a fofoca, que a Patrícia tá fazendo parte do pedido dessa intervenção. Ah, e o Daniel perguntou aqui: a Defensoria Pública existe essencialmente por causa da. Ah, entrou uma pergunta aqui meio política, na verdade, meio filosófica. Se, ao seu ver, a existência da Defensoria seria especificamente ligada ao capitalismo, à desigualdade trazida especificamente pelo capitalismo. É uma questão delicada, porque envolve um pouco de filosofia aí da espécie humana, né? Que a desigualdade, também se a gente for pensar no homem no estado da natureza, aí, né, Daniel, a gente vai ver que tem desigualdade, né? E é lá no passado, mesmo antes de se criar propriamente o capitalismo, a gente já tinha aí umas fortes subjugando umas fracos. Então eu iria mais longe, Daniel. Eu falaria o seguinte: os defensores nascem porque os mais fracos precisam de proteção, né? Muito antes de pensar o capitalismo, para começar. Como a gente não vive numa economia planificada, tá? A gente não vive numa sociedade capitalista que tenha conseguido implementar também os direitos fundamentais como se deve. A defensoria se torna também essencial. Seriam necessários defensores dos mais fracos na era pré-capitalista, são necessários defensores públicos também em economia planificada se a gente vivesse num mundo socialista utópico, porque o ser humano, ele infelizmente pratica injustiça e sempre vai ter, no mundo que a gente vive, sempre vai ter algum tipo de desigualdade. Agora, pensando no nosso capitalismo de hoje, Daniel, é claro que a gente poderia sentar, beber uma cerveja, tomar um guaraná, beber um café para conversar sobre isso uma tarde inteira com a professora Naira aí e filosofar sobre isso. Mas o que acontece é que, pensando naquelas máximas princípios da liberdade, igualdade e da fraternidade, solidariedade, quando a gente pensa nesses três pontos, nós temos violações diárias dessas três categorias e a Defensoria Pública precisa estar nas três. Muitas dessas violações elas decorrem do desnível de poder, do desnível, né, da disparidade de armas. Então a Defensoria Pública, no mais das vezes, vai ser instada a atuar, sim, muitas vezes por conta da disparidade de armas. Se eu preciso combater, se eu sou consumidor, sou mais fraco e preciso combater no processo com uma super banca de advocacia, de um litigante habitual, de uma grande empresa multinacional, que é repeat player, é óbvio que eu estou mesmo que eu tenha um advogado, eu estou em desnível, disparidade de armas, porque eu não tenho a mesma visão estratégica que tem o repeat player. Voltando aos conceitos da década de 70, de Mauro Capelletti Brangaf, quem estudar ali
as 3 ondas renovatórias para a prova vai lembrar. Então, para concluir, quando a Defensoria Pública realiza a intervenção, principalmente na formação de precedentes, ela o faz porque ela geralmente é um repeat player. Ela conhece essa dinâmica das repetições dos casos e ela tem a agregar, principalmente quando o condutor do recurso repetitivo, por exemplo, é um advogado que atua mais na sua área, limitadamente aquelas demandas que ele tem ali que não são nacionais, atuando por consumidores de pessoas físicas, a defensoria faz a intervenção porque tem essa desigualdade natural entre consumidor e pessoa física. Um one-shotter player, ou seja, litigante eventual, e aquela empresa, aquele banco, que já sabe tudo sobre as estratégias necessárias. Então a defensoria vem agregar por conta dessa desigualdade que também nasce no capitalismo, né? Não estou aqui nem elogiando nem demonizando sistemas. Eu acho que todos os sistemas numa sociedade humana vão ter os seus defeitos, né? É claro que um defensor público ele acaba tendo uma visão democrata social, né? Ele quer todos com direitos fundamentais garantidos. E a gente vive numa Constituição que ela, e aí fechando, tá? Porque isso aqui é muito político, mas ela coloca a gente ah, dentro de uma moldura que não nos permite nem ter um mercado totalmente livre, selvagem, nem ter um Estado planificando, dominando totalmente a economia. E é dentro dessa moldura que nós, defensores públicos, podemos atuar tanto para proteger a liberdade, como para proteger a igualdade em razão da disparidade de armas e para promover mais solidariedade e a cooperação social. Tá, meu amigo? A sua pergunta é muito difícil, meu amigo, e é tema para uma filosofia, mas parabéns pela pergunta também. Surgiu uma última perguntinha aqui da Fabiola também, que te perguntou se com relação a essa interpretação da atuação da defensoria como custos vulneráveis e tudo mais, se poderia surgir, por exemplo, uma nova onda renovatória de acesso à justiça, se essa emancipação do assistido poderia ser interpretada como uma nova onda renovatória. Fabiola, anota para tese de doutorado aí, uma possibilidade, tá? Hoje nós temos no projeto global de acesso à justiça 7 ondas renovatórias, né? Quem sabe pode estar surgindo aí um germe para uma 8ª onda, por exemplo. Mas o que eu tenho dito sobre a intervenção custos vulneráveis? Que ela é um instrumento para uma intervenção multi-ondas da Defensoria Pública, ou pluri-ondas, como vocês queiram falar, tá? Ou em zonas de intersecção entre as ondas. Por quê? Porque quando o defensor público faz uma intervenção, por exemplo, no IRDR, no recurso repetitivo no STJ, como naquele caso que a gente mencionou, a Defensoria Pública está num só golpe, tentando promover direitos dos necessitados econômicos, das coletividades necessitadas, é a primeira e segunda onda, como ela articula todas as ondas, ela é tipicamente o instrumento de terceira onda. Quem fala isso também é o nosso querido José Augusto Garcia de Souza, defensor do Rio de Janeiro e professor da UERJ, que eu já citei aqui. E quando a Defensoria Pública busca emancipar, Fabíola, talvez, eu já coloquei essa hipótese em alguns textos, talvez a Defensoria Pública também esteja sob influência da quarta onda do professor Kim Economics, aquele professor inglês que foi estagiário do Mauro Capelletti na década de 70, que já veio ao Brasil. E quando ele coloca ali, na quarta onda, a ideia de a desobstrução dos obstáculos éticos e políticos, a quarta onda, talvez esse intento emancipatório que a defensoria tem que ter em relação ao seu assistido, de fazê-lo crescer, talvez esteja aí na quarta onda com mais ênfase ainda. Mas custos vulneráveis atua, por exemplo, na sexta onda renovatória. Defensoria da União postulou uma intervenção custos vulneráveis no TRF da primeira região, porque indígenas, durante a pandemia, não poderiam estar nem online nem presencialmente junto ao TRF para um julgamento. E com isso, conseguiu afastar o obstáculo eletrônico, digital, virtual, em relação àquele povo indígena. Então, assim, eu prefiro dizer que a intervenção custos vulneráveis é um instrumento poliondas, pluriondas, multiondas de acesso à justiça, porque ela auxilia a defensora que faça a intervenção com os vulneráveis vai tentar promover da melhor maneira possível a remoção dos vários obstáculos de acesso que possa encontrar pelo caminho. Então, a minha resposta é: Defensoria Pública Custos Vulneráveis é uma intervenção multiondas em acesso à justiça, tá? Com ênfase na terceira e na quarta. Por quê? Porque a terceira onda cuida de combinar as várias ondas. Então, a Defensoria pode intervir para remover obstáculo financeiro, coletivo, eletrônico, né? Mas também tem essa preocupação ética.
Pode ser, Débora, uma espécie de catalisador também, porque, como eu disse, o defensor público não tem que ser paternalista e autoritário em relação ao seu assistido, né? Mas sim promover sua emancipação. Então, vai se catalisando esses interesses para tentar transmitir, como diz a Débora Magno, né? Como um megafone para amplificar a voz dos segmentos vulneráveis. Boa pergunta também. Perfeito. Bom, acho que respondeu aqui todas as perguntas, né? E até brincar, dizendo que o pessoal, o Capelete não dá mais para trazer, mas o Gart ainda é vivo, né? Então, quem sabe a gente marca aí uma outra live. Talvez Maurílio, dê para trazer o King Economics, viu? Talvez ele ah, já dá mais em melhorou. Você vai o traduzir? português dele é devagar, ele Ah. fala bem o português, mas aí tem que ter alguém para segurar inglês com ele. A gente tenta, se quiser. Beleza, combinado. Maurílio, eu queria muito te agradecer, assim, que aula impressionante. O pessoal estava super elogiando aqui, né, com razão, a sua aula, a sua didática. Realmente, assim, aprendi muito. Engraçado, eu estava vendo você falando da complementação, né, do custos vulneráveis até na execução penal. Eu acho que uma das primeiras vezes que eu li sobre não foi no artigo seu, mas era obviamente citando, era de um defensor do Ceará. É, alguma coisa Rocha, o nome dele. Deixa eu ver se eu me recordo aqui. O seu áudio tá fechado, né? Vou liberar. E ele citava, falando justamente, era um artigo do Conju, falando sobre a complementação, a atuação complementar da defensoria nesse caso. Conseguiu liberar aí o seu áudio? Não, deixa eu liberar aqui para todos. É porque a gente fecha para não atrapalhar, né, no, os dos demais alunos. Não, Liberou? é o Beron Rocha, sim. Isso! O Beron começou a artigo dele escrever era em... te citando justamente, eu Olha, lembro que era um artigo em duas fases sobre o papel da defensoria complementar a advocacia. Eu nunca esqueci esse artigo dele, assim. deixa E eu era elogiar o Beron. Ah, o munição. Beron, ele tem algumas questões aí com custos vulneráveis que são, assim, para se elogiar mesmo. Dois pontos. Primeiro, que a gente fez um livro que já está até esgotado para concurso sobre custos vulneráveis, um resumo do que se tinha até então, não é um livro, né, de questões inéditas, mas um livro que tinha um resumo de custos vulneráveis com ele, tá? E com o Edilson Santana, que é defensor federal. E esses dois caras, onde eles foram e vão, eles trabalharam em intervenção custos vulneráveis, sabe? E o Beron, ele perturbou tanto, no melhor sentido da palavra, o Tribunal de Justiça do Ceará, que o Tribunal do Ceará foi o primeiro a sumular custos vulneráveis, né? O Ceará tem esse pioneirismo e a curiosidade para quem vai fazer a Defensoria do Amazonas. O único tribunal que se tem notícia que tem a expressão custos vulneráveis no regimento interno é o do Amazonas, tá? Então tem isso. Quem for fazer Ceará, primeiro súmula de custos vulneráveis é de lá. Primeiro regimento interno de tribunal com custos vulneráveis é o TJ do Amazonas. Atenção, quem for fazer, viu? A propósito, quem for fazer Defensoria do Amazonas já está no edital. A resolução 2 de 2023. Não, é o contrário, 3 de 2022. Que é acho que é a única resolução completa sobre custos vulneráveis, que inclusive diferencia a defesa da criança e tudo mais. Eu redigi a minuta original, né? E a gente aprovou ela em 2022. Ela tem a versão consolidada no site da Defensoria. E eu tenho quase certeza que ela já está no edital. Tá? Se você ver lá, procura lá no edital, resolução 2 de 2020. É o contrário, gente. 3 de 2022, desculpa. 3 de 2022. Procura essa resolução. Se ela estiver lá, ela é uma resolução só sobre custos vulneráveis, que diferencia de outros institutos. Também foi uma resolução pioneira no Brasil, tá, em relação ao custo. Por quê? Porque as outras só citavam a função. Essa veio esmiuçando. E eu minutei essa resolução quando o custo vulnerável já ia para o nono ano, com tudo que a gente produziu, com todo o cuidado, com todas as crises que eu já tinha acompanhado, para que pudesse ser bem responsável. Perfeito. Pois é, foi a partir do artigo do Jorge, realmente, Beron, foi aqui dar uma pesquisada no nome dele que eu comecei a me interessar pelo tema, e assim, é muito legal a gente ler a respeito e agora poder te ouvir falar sobre isso. Então, assim, muito obrigada, Maurílio. Um prazer, realmente, uma honra ter você aqui com a gente. Queria agradecer também a todos os alunos ou futuros, né, candidatos da Defensoria que participaram. Vocês sabem que a gente está com curso aberto da Defensoria do Amazonas. Vocês podem se informar melhor pelas nossas redes, né? Não vou ficar aqui aproveitando para fazer propaganda, mas já vou adiantar que a gente vai ter mais dois convidados muito especiais, né? Colegas do Maurílio.
justamente do Amazonas, o Carlos e o Fernando. Em breve vocês vão ver nas nossas redes, explicando direitinho, marcando a data, porque a gente quer realmente se aprofundar bem nessa parte da Defensoria do Amazonas. Maurílio, o pessoal está dizendo aqui que está impressionado, que você é muito jovem, que você é muito novinho, entrou na defensoria com 18 anos, gente, e você falou assim: ai, na defensoria eu com 30 anos, o pessoal ficou aqui meio chocado, assim, na época, tipo, 30 anos, você entrou com quantos? 15? Eu sou um jovem senhor, gente. Eu sou um jovem senhor. Muito obrigada, viu, Maurílio? Fica à vontade aí para dar um tchau pro pessoal, certo? E Gente, a gente só tem a agradecer mesmo. eu agradeço, Naira, a oportunidade de conversar sobre o Instituto. Eu tendo a oportunidade de pregar a palavra da Defensoria, e em especial do Curso Vulneráveis, eu não perco. Eu tenho dificuldade de dizer que não, ainda mais sendo você a pessoa que me convida, né, anfitriã. Desejo todo sucesso para todos aqui, a quem eu conheço, a quem eu não conheço. Eu fico à disposição lá no meu Instagram também, tá? Maurílio Casas Maia. É realmente esse nome de mercearia de esquina, tá, pessoal de bairro, Casas Maia. Não sou concorrente da Casas Bahia. Fiquem à vontade para mandarem perguntas por lá também. Só tenham paciência, às vezes demora um pouquinho para responder, mas eu vou passando por lá. Se precisar, dê um up. Se demorar demais, que sobe, a gente vê em seguida. Já falei para a Nari que às vezes acontece isso no WhatsApp também, mas a gente um dia consegue responder tudo, tá? Eu já coloquei o número da resolução aí que perguntaram, tá? Confirma se já tá no edital. E se tiver, dá uma lida nela que você vai aprender muito sobre custos, porque a gente tentou sintetizar tudo. É uma resolução com poucos artigos, não são tantos assim, mas que a gente sintetiza tudo, inclusive diferencia de outros institutos, para ficar bem claro. E, minha cara, estou sempre à disposição, espero voltar com você outra hora e espero assistir a aula das futuras defensoras e defensores públicas no futuro, que hoje estão aqui como nossos colegas estudantes, né? Então, eu digo amém para isso. A quem já conheço, repito meu abraço fraterno. Para quem não conhece também, seja bem-vindo aqui no Amazonas. E é isso. E certamente teremos mais aulas com você. Você não vai se livrar da gente tão fácil. E muita gente aqui dizendo que o Norte só traz bons professores, bons doutrinadores. Citaram você, o Marcinho do Dizer Direito, citaram alguns outros aqui. E eu só Márcio é um reforço que querido. realmente é muito bom a gente ter uma galera tão boa do Norte e do Amazonas. Estão também elogiando o mestrinho. Então você já passa aí para seus colegas também, que eles estão aqui sendo muito elogiados. Gente, então ficamos por aqui. Boa noite a todos, bom descanso para ti também, Maurílio. Muito, Você muito também, minha obrigada amiga. por ter arranjado esse tempinho. Tchau, tchau, Boa pessoal. viagem aí. Tchau, pessoal. Abraço. Até mais. Tchau, vou trazer o alfajor.